Bien, en acabar el cuarto de Uso Paraná estamos con la profesora Laurete María. Buenas tardes o buenas noches, Laurete, bienvenida a nuestra revista. Quisiéramos preguntarte, tú eres una experta en tecnología, también en ciberanimación. ¿Qué piensas de que si las tecnologías pueden ayudar al trabajo de las educadoras y los educadores sociales? A tecnologia, considerando que hoje todas as pessoas têm acesso a ela em menor ou maior grau, é importante no sentido de ajudar as pessoas a conhecer o mundo por meio delas e também desenvolver um trabalho para que elas consigam entender o mundo que essas tecnologias trazem. Nesse sentido, eu procuro trabalhar junto aos grupos de animação 3 etapas. A primeira é a seleção das tecnologias. Depois a gente trabalha essas tecnologias, a parte técnica e instrumental, aprender a utilizar um gravador, um computador, as redes sociais que esses computadores, esses dispositivos podem estar conectados. E aí vamos para a segunda parte, que é fazer uma pesquisa, uma busca das informações que são veiculadas por essas tecnologias, por essas mídias. E aí a gente faz toda a interpretação, a leitura dessas informações, partindo do pressuposto que informação não é conhecimento e que as pessoas são bombardeadas por essas informações. É necessário a gente fazer com as crianças, com os adolescentes, com os idosos, uma discussão sobre o que está sendo veiculado e o que representa a tecnologia e também a forma como essa tecnologia interage e muda a nossa vida. Depois a gente fazer essa análise do impacto das tecnologias, né, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, como que a gente consegue fazer a gestão disso no cotidiano, como nós estamos sendo afetados por essas tecnologias e como a gente interage com essas tecnologias. A gente vai para o terceiro momento, que é a produção de discurso por meio das tecnologias. Então, os alunos, as alunas, os idosos com quem trabalhamos, as crianças de rua, elas são convidadas a produzir discurso usando essas tecnologias. Desenvolver um projeto, por exemplo, de jogos virtuais, um projeto de fóruns de discussões, até um canal, de repente, de YouTube com informações, com tutoriais, sobre cidadania, sobre cibercidadania, sobre ciberespaço, e aí publicar essas informações em canais responsáveis, tomando todo cuidado com questões referentes a hackeamento de dados, referentes a questões mais delicadas, como agora as fake news, redes também que não são muito confiáveis, que podem estimular, de repente, a pedofilia, né? Dados que podem ser, de certa forma, jogados na web e que possam prejudicar. Então, a gente tenta fazer isso. Conhecer as tecnologias, aprender a utilizá-las, ler e estar consciente das mensagens que elas trazem e do impacto disso no nosso cotidiano e depois usá-las para que elas nos deem um pouco de voz, um pouco mais de espaço por meio da cibericultura, que possa levar a voz dessas meninas, desses meninos para um espaço um pouco maior, que é a rede mundial de computadores. Habría como dos mundos, el mundo educativo, el mundo más relacionado con la escuela y las actividades no escolares, pero relacionadas con el mundo de la escuela, y el mundo asociativo. ¿Cuál es la realidad del uso y de las tecnologías? ¿En qué línea? Si quieres, primero me hablas un poco de lo no escolar, pero cerca del mundo escolar, y después hablaríamos del asociacionismo, de los movimientos sociales. Sim, dentro da escola, então, aqui no Brasil nós temos uma certa ruptura entre a produção com as tecnologias e para as tecnologias. Na escola a gente tem uma tendência no Brasil de levar as crianças até o laboratório de informática e ensiná-las a desenvolver os aplicativos do computador, a desenvolver tabelas, a conhecer filtros, a aplicar gestão de instrumentos, uma coisa bem mais pragmática. Então a ideia é fazer com que a gente consiga romper um pouco isso, daquela coisa instrucionista, tecnicista na sala de aula, porque as crianças e os adolescentes já não conseguem ficar na frente de um computador operando controles, dando comandos, esperando a resposta passiva do computador. Eles precisam na escola que o professor organize sim a aula e os conteúdos com auxílio das tecnologias, mas que vá um pouco além, que consiga entender como que essas crianças
se comportam, como que elas já interagem com essas tecnologias fora da escola, e aí assim potencializar o uso na sala de aula para fazer com que elas, por meio da pesquisa, e para isso a gente precisa estimular a pesquisa, por meio da pesquisa, construir atividades mais interativas, que propiciem interação, que façam com que elas pensem e projetem para além daquele conteúdo estático dentro do espaço escolar. E aí eu também não tem como não articular isso com o trabalho fora da escola, né? A gente trabalha com currículo social. Quem são essas crianças, onde elas estão, quais os discursos, quais as narrativas elas produzem, quais as narrativas produzem um comportamento ou outro sobre essas crianças. Então é importante associar esses espaços, o que ela faz fora da escola, o que ela faz dentro da escola, e como a tecnologia pode ajudá-la a constituir cidadania nesse espaço de informação acelerada, nesse espaço em que às vezes a gente consegue até perder a identidade e a gênese das redes sociais que devem acontecer na cotidianidade, no toque, no abraço, na conversa que não seja online, na conversa presencial. Então, às vezes, é preciso a gente também romper com aquela estrutura que escraviza, porque as tecnologias também escravizam. Então, eu acho assim, até um pouco difícil falar de uma atividade no espaço escolar e uma outra para fora das escolas. Claro que as realidades são diferentes, né? Nem sempre a criança que está fora da escola está na escola também, aqui no Brasil principalmente. Então lá fora a gente tem que tomar um certo cuidado mais com questões específicas, particulares de cada demanda, não tentar incluir aquela criança naqueles outros espaços, e na escola de certa forma também, né? Fazer com que ela consiga trabalhar nesse contexto das tecnologias sem se tornar um escravo dessas tecnologias. No sé si respondí. Pues sí, claro. En Brasil hay unos movimientos sociales, por lo menos desde Europa los vemos como muy activos y como muy reivindicativos. ¿Cuál es el uso que le están dando, el impacto que le están dando a las tecnologías estos movimientos sociales? As tecnologias, elas, principalmente as que estão atreladas às redes sociais, tem aberto um campo bastante profícuo de lutas sociais. Então, a gente tem conseguido articular os discursos de minorias e fazer com que esse discurso chegue mais longe, com que esse discurso seja ouvido. Mas ainda temos uma certa limitação, porque as redes, elas são um pouco mais fechadas, né? Então, existe muito problema de intermediários e interfaces que não compartilham com todas as informações, mas assim, a gente tem conseguido grandes avanços no que se refere à organização cidadã por meio dessas redes. Embora também tenhamos esse espaço sendo invadido por grupos políticos específicos, então a gente tem essas relações de poder que acontecem no espaço da cotidianidade foram também levadas para o espaço virtual, então também acontece lá. A gente, assim, por hora, nós temos possibilidade de nos manifestar, não sabemos até quando teremos isso. Mas, para tanto, é necessário que a escola e que os espaços não escolares eduquem as crianças, eduquem os adolescentes, para que eles possam fazer leituras mais críticas, né? Para que eles possam interagir, para que eles consigam interpretar, para que eles consigam fazer um mundo, né, uma perspectiva ética e também desenvolver valores estéticos nesse ciberespaço, né? Cidadãos mais conscientes. Bien, tú también militas la ciberanimación, entonces, ¿cómo ves el futuro de la ciberanimación? ¿Qué pasos piensas que pueden haber? Ai, que difícil! Enfim, principalmente conversando e dialogando com os nossos pares nessa semana, trabalhando com a professora Ana, com o professor Mário, a gente consegue ampliar as nossas perspectivas e, né, a gente reforça a esperança de que seja possível organizar um novo discurso e que a gente consiga mobilizar esforços e atingir o maior número possível de ferramentas interativas que possam gerar uma interação, né, para a produção de conhecimento, para que a gente consiga estabelecer um processo de humanização na rede, né? Então, nesse sentido, levar também um pouquinho mais de humanidade para aquele espaço
que nem sempre é um espaço que contempla as relações humanas. Né? A humanidade às vezes é perdida porque é uma relação um pouco mais dispersa, é um espaço que pode incitar muitas vezes o ódio, que pode fazer com que as pessoas se tornem mais agressivas e mais distantes. Então é possível nós dinamizarmos e humanizarmos esse espaço. Não é fácil, mas a gente tem que mover esforços coletivos, continuar pesquisando, estudando. E eu acredito assim que a humanização nas redes seja cada vez mais necessária. E a ciberanimação contribui para isso. Né? Quando a gente consegue organizar um projeto coletivo, sensibilizar pessoas, trabalhar junto, é possível. Pues muchas gracias, Lauret, por la colaboración con nuestra revista. Si quieres añadir alguna cosa más, una conclusión. Eu não sei se eu respondi adequadamente as perguntas, também pelo nervosismo de estar frente ao professor Mário, que é a minha referência, tem sido minha referência, e eu agradeço bastante. E foi um encontro assim exaustivo, foram muitas atividades, mas foi ótimo. Muito obrigada, professor. Igualmente a ti, muito obrigado y seguimos contando contigo en la revista. Gracias.